Livro Vem Andar sobre as Águas. Autor John Ortberg. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 3. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Mateus 14, 28, 29. Discernindo o chamado. Viver significa ser solicitado. Martin Buber. Andar sobre as águas requer não só coragem para correr o risco, mas também sabedoria para discernir o chamado. Um homem comparece diante das portas de Pérola. Você fez alguma coisa digna de nota na terra? Pedro pergunta. Bem, me lembro de pelo menos uma, responde o homem. Uma vez encontrei uma gangue de motoqueiros machões ameaçando uma moça. Mandei que a deixassem em paz, mas não me ouviram. Por isso cheguei perto de um grandalhão, aquele que exibiu o maior número de tatuagens, e dei um tapa na cabeça dele, um chute em sua moto, arranquei o piercing do nariz dele e depois de jogá-lo no chão avisei, deixe a moça em paz, agora ou vai se ver comigo. Pedro fica impressionado. Quando foi isso? Há poucos minutos. Existe uma grande diferença entre fé e insensatez. Historicamente, os comentaristas divergem quanto a Pedro. Para alguns, a decisão de sair do barco foi uma demonstração de fé. Para outros, resulta da incapacidade de conter os próprios impulsos. Calvino disse que o relato dessa história ficou registrado como uma advertência contra a impetuosidade exagerada e a disposição de se correr riscos à toa. No entanto, Crisóstomo via essa atitude como um gesto de amor de um discípulo. Observou que Pedro não disse com orgulho, convida-me a caminhar sobre as águas. Mas sim disse com devoção, convida-me para ir ao teu encontro. Qualquer que seja seu ponto de vista a respeito, um dos aspectos mais impressionantes da história contada por Mateus é que Pedro não saltou do barco de imediato. Ele começa pedindo permissão a Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Por que Pedro faz isso? Afinal, agir por impulso com certeza não representava um problema para ele. No Monte da Transfiguração, Pedro sugeriu que permanecessem ali e construíssem tendas para Jesus, Moisés e Elias. E Lucas nos revela que ele sugeriu sem pensar, porque não sabia o que dizer. Muita gente, quando não sabe o que dizer, prefere se calar e esperar até obter mais informações. Pedro não. No jardim do Getsêmani, rodeado de soldados romanos, num gesto impossível ele agarra uma espada e decepa a orelha de um soldado chamado Malco. Jesus precisou intervir, pegando a orelha e colando-a de novo na cabeça do pobre coitado. Dá até para imaginar as palavras do mestre. Peço desculpas pelo meu parceiro aqui. Venho tentando trabalhar o temperamento dele há anos, mas ainda não consegui grande coisa. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus predisse a aproximação da própria morte, Pedro o repreendeu, dizendo que devia maneirar com aquela conversa de cruz para não desanimar o pessoal. A resposta imediata de Jesus: para trás de mim, Satanás, não deve ter ajudado muito a reputação de bom conselheiro de Pedro. O retrato que Mateus traça de Pedro deixa claro que este mantinha um relacionamento estreito com sua criança interior e impulsiva. Mas então, por que de repente ele resolve pedir permissão antes de sair do barco? Para mim, Mateus queria que seus leitores compreendessem um aspecto crucial de se andar sobre as águas. Pedro não é responsável pelo sucesso da aventura. Jesus, sim.
Não se trata de um poder que Pedro pudesse usar quando bem entendesse e pelo motivo que lhe agradasse. Antes de sair do barco, o melhor mesmo seria certificar-se de que fora chamado a fazê-lo, e chamado pelo Senhor. Jesus busca algo mais que impulsividade. Às vezes as pessoas tomam decisões imprudentes acerca de relacionamentos, finanças ou trabalho e depois tentam justificá-las com um verniz de linguagem espiritual. Portanto, vale a pena meditar um instante naquilo a que andar sobre as águas não diz respeito. Há 30 anos, o psicólogo Frank Farley pesquisa o que ele chama de personalidade tipo T, orientada pela emoção. São pessoas que se sentem atraídas por situações e comportamentos de alto risco. Gostam da insegurança, do imprevisível, de tudo que é novidade, de muita variedade. Entediam-se com facilidade e anseiam por estimulação constante. Cientistas israelenses identificaram o que chamam de gene da exposição ao risco. Pessoas classificadas como passionais e curiosas possuem uma versão mais longa do gene, conhecido como D4DR, encontrado nas pessoas pensativas e calmas. Os que possuem personalidade tipo T dedicam-se aos chamados esportes radicais, alpinismo, paraquedismo, asa delta ou jumping. O último consiste em pular de um despenhadeiro ou ponte e pedir a Deus para que seu paraquedas abra nos poucos segundos necessários para percorrer cerca de 100 metros. É ilegal e muito perigoso. 46 praticantes do esporte morreram em sua curta história de 18 anos. Interessante perceber que na maioria dos livros de autoajuda, a exposição a risco é bastante apreciada, mas na literatura de pesquisa em psicologia, costuma ser indício de perigo. Os de personalidade tipo T, mais acentuada, embora capazes de fazer grandes coisas, também são mais propensos a adotar um comportamento com potencial destrutivo, como abuso de substâncias químicas, envolvimento em atividades sexuais de alto risco e jogo compulsivo. Às vezes, principalmente quando a vida parece monótona e insatisfatória, ou quando tenho a impressão de que ela passa por mim, me impaciento e tento resolver todos os meus problemas de uma só vez, tomando uma decisão impensada em desacordo com o chamado de Deus para a minha vida. Algumas de nossas decisões corajosas ou de alto risco não passam de estupidez. Garrison Keillor escreve sobre o pastor Ing Kivist, que de vez em quando se assustava ao dar uma rápida espiada na popular coluna de aconselhamento, Querida Abe, e perceber a frequência com que Abe mandava aos leitores se consultarem com pastores. Fale com seu pastor. Ela aconselhou uma menina de 14 anos, apaixonada por um homem de 51, mecânico de automóveis, casado, cumprindo pena na cadeia por estupro. O que levava Abe a presumir que um pastor saberia lidar com uma situação dessas? Pobre homem! Tudo ia muito bem para ele até aquele momento. Mas agora, enquanto falava sem parar do amor por Vince, da certeza de sua inocência, do fato de que a esposa nunca o amara, não de verdade, não como ela, triste, era capaz de amá-lo e de que, apesar da idade dele e de não se conhecerem exceto por cartas, havia algo de muito sagrado e precioso entre eles. Tudo em que o pastor conseguia pensar era: você é maluca, não seja ridícula. Não sejamos ridículos. Paulo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como aplicar esse conceito a Trish, apaixonada por correspondência?
Quando Paulo escreveu essa frase maravilhosa, devia estar sentado em um quarto de Atenas. Devia ser tarde da noite. Fazia silêncio. Todos os tolos estavam dormindo. Paulo pôde escrever uma verdade singela, sem nenhum tolo por perto para dizer: como? O que você quer dizer com isso? Quer me convencer de que não devo tentar o recorde de quem anda para trás pela maior distância? Mas eu sei que consigo. Sou ótimo nisso. Posso andar quilômetros para trás. A linha divisória entre não tenhais medo e não sejais ridículos costuma ser tênue e difícil de localizar. Saber o momento certo de sair do barco e correr determinado risco não requer coragem apenas, requer também sabedoria para fazer as perguntas certas. Sempre incomodou o discernimento de reconhecer a voz do Senhor e a paciência para aguardar sua ordem. Jesus não está à procura de personalidades tipo T, gente que age por impulso. Ele quer o que podia ser chamado de personalidade tipo A, aquela capaz de andar sobre as águas. Isso exige o desejo de aventurar-se com Deus, o gene divino, e todos nós o temos. Faz parte do nosso DNA espiritual. Exige tanto coragem para correr risco, quanto sabedoria para saber que riscos correr. Sendo assim, como discernir a diferença entre um chamado autêntico de Deus para sair do barco e meus próprios impulsos impensados? Como me torno um seguidor do tipo A? Para examinar melhor a questão, analisemos a noção bíblica de chamado. Chamado, um reflexo da imagem de Deus. Comecemos com uma indagação teológica. O que Deus faz o dia todo? Se tivesse de responder uma só palavra, o que você diria? Para a maioria de nós, se estamos de férias ou, por algum motivo, dispomos de muito tempo sem quaisquer compromissos, o que vou fazer hoje? É uma questão importante. Isto aqui está um tédio. É a maior reclamação das crianças e dos aposentados. Estamos falando da necessidade de matar o tempo em determinadas ocasiões. Deus tem toda a eternidade. O que Ele faz com todo esse tempo? Acha que Ele passa a maior parte do tempo sentado, assistindo ao desenrolar dos acontecimentos? Os escritores bíblicos nos explicam o que Deus faz em uma única palavra: trabalha. Leland Hicken comenta que o cristianismo é bastante singular nesse aspecto. Os antigos gregos, por exemplo, viam os deuses como seres acima do trabalho. O Olimpo era uma espécie de Palm Spring das divindades, onde, afora o lançamento de um raio ocasional, Zeus e sua turma viviam no maior ócio do mundo. As primeiras linhas de Gênesis, pelo contrário, estão cheias de obras de Deus, separando a luz das trevas, criando o céu e os corpos celestes, ajuntando as águas, formando seres humanos do pó. E depois de 6 dias, Deus não se aposentou. O salmista deixa bem claro que o universo não funciona por necessidade mecânica. Ele funciona graças a Deus. Faz jorrar as nascentes nos vales. Dos teus aposentos celestes regas os montes. Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. Deus mostra-se particularmente ativo quando se trata de seu povo. O salmista diz que o Deus de Israel se manterá alerta, sempre conduzindo e protegendo o rebanho. Jesus veio ao mundo como operário. Na verdade, a maior parte de sua vida adulta ele trabalhou como carpinteiro. Hoje em dia as pessoas pagam fortunas por uma cadeira chip pendele. Imagine ter um banco feito por Jesus. Ele não deixa dúvidas de que ainda está na ativa, pois diz:
Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Deus é descrito na Bíblia por muitas metáforas relacionadas a trabalho: jardineiro, artista, oleiro, pastor, rei, administrador da casa e construtor. O Deus da Bíblia, escreve Paul Miner, é acima de tudo um trabalhador. Tem grande interesse em trabalho, entende a alegria que há nele e está profundamente comprometido com ele. Uma característica importante, pois no ponto culminante da história da criação, ficamos sabendo que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Você é fruto do trabalho de Deus. Se alguém, talvez um chefe ou seu cônjuge, já lhe disse em tom sarcástico: "Você é uma peça rara", saiba que falou a mais pura verdade. E por ter sido feito à imagem de Deus, você também foi criado para o trabalho. Sua função é criar, liderar, estudar, organizar, curar, cultivar, ensinar. Arthur Miller declara ser este o fundamento da fé ininterrupta. Significa usar os dons que lhe foram concedidos para servir ao mundo com excelência e, através desse serviço, amar e honrar a Deus. O chamado que emprega tudo o que Deus lhe deu é tarefa sagrada. Você tem um chamado, mas os chamados não são fáceis de ouvir. Como o pequeno Samuel, talvez não reconheçamos de quem é a voz que nos pede para fazer algo. Gregory Levoy observa que nas Escrituras Deus costuma chamar os profetas, repetindo-lhes o nome 2 vezes. Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Moisés, Moisés. Uma só vez nem sempre é suficiente. Mas então, como seres humanos comuns descobrem o chamado? Levando o chamado a sério. Quando meus filhos eram pequenos e nós lhe comprávamos presentes, a frase que eu mais temia encontrar nas caixas era: necessário montar antes de usar. Não sei montar nada, pelo menos não muito bem. Sempre sobravam peças, era inevitável. Solitárias, parecia impossível encaixá-las onde quer que fosse. Sentia-me mal por causa delas. Faltava-lhes um papel a desempenhar, a chance de participar do todo. Imaginava alguém na fábrica cometendo engano e enfiando peças sem serventia dentro da caixa. A obra de Deus não funciona assim. Ele não fabrica peças que não servem para nada. Você não é esse tipo de peça. Existe um propósito para a sua vida, um desígnio fundamental do sonho de Deus para a raça humana. Antes de mais nada, de acordo com as Escrituras, somos chamados para conhecer a Deus, receber seu amor e misericórdia e sermos seus filhos. Somos chamados para viver na realidade seu reino e ter Cristo formado em nós. Como parte crucial do seu chamado, foram-lhe concedidos certos dons, talentos, anseios e desejos. Identificá-los com clareza, desenvolvê-los com habilidade e usá-los com alegria e humildade para servir a Deus e sua criação é fundamental a fim de se cumprir o objetivo para o qual você foi criado. John Belushi e Dan Aykroyd estrelaram um filme chamado Os Irmãos Cara de Pau. Interpreta uma dupla de ex-presidiários com pretensões a músicos que tentam levantar fundos para um orfanato. Quando lhes perguntaram sobre seu trabalho, dão uma resposta padrão: estamos em missão divina. Sempre dizem isso como se acreditassem. A ideia de que 2 idiotas e sem nenhuma virtude possam estar em missão divina é a grande piada de toda a história. Pois esta é a história de sua vida. Você está em missão divina. Ou isso é verdade, ou não existe propósito para a sua existência, nenhuma missão a cumprir. Jesus coloca a questão nos seguintes termos: você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Outros o precederam,
outros o sucederão. O dia de hoje, porém, pertence a você. Para o reino de Deus se manifestar nesse exato momento, terá de ser por seu intermédio. Deus não irá tomar o lugar designado a você. Você está em missão divina. Para começar, leve seu chamado a sério. Uma antiga história judaica conta que todo mundo deve usar um casaco com 2 bolsos para receber mensagens de Deus. Em um dos bolsos está escrito: você nada mais é do que um grão de areia entre os milhares de milhões do universo. No outro bolso, fiz o universo por sua causa. Posso encarar meu chamado com despreocupação. Posso viver sem medo de fracassar, sem me importar com o que as pessoas pensam de minha atividade profissional. Certo de que a salvação e meu valor como pessoa não estão em jogo por causa do título que carrego associado a meu trabalho. Mas o que fazemos tem uma importância enorme. Vale a pena dedicar-lhe nossa melhor energia. Estamos em missão divina.